Olá, meu nome é Sarbélia Assunção. Eu ajudo pais a serem mais assertivos com seu filho e viverem mais tranquilos. Estamos iniciando hoje um programa da Mãe Nossa de Cada Dia. Semanalmente estarei falando sobre um tema importantíssimo. Aqueles temas que fazem os pais sofrerem ou ficarem extremamente preocupados. E o tema de hoje é birras. Você já ouviu falar de birras? Já passou algum constrangimento por conta de alguma birra? Fala-se muito da birra enquanto um comportamento inadequado de desobediência e dá certo, faz sentido. No entanto, o que pouco se fala é que a birra é, acima de tudo, um pedido de socorro aos pais. Uma forma de expressão onde, por falta de comunicação, eles expressam de uma forma inadequada. Trazemos prejuízos, irritabilidade e muito mal-estar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já deve ter vivenciado situações com a birra. E aí a gente pode perguntar: essa birra, será que tem solução? Sim, é claro que tem solução. E você pode ficar mais tranquilo, livrar-se da birra. Você, principalmente mãe, pode ficar tranquila e livrar-se da birra. Muita gente confunde a birra com a manha. Na verdade, elas se parecem mesmo, sendo que a diferença é que, enquanto a manha é algo mais leve, mais sutil, a birra, ela traz uma severidade maior, ela vem com mais constrangimento, ela irrita muito mais. E como nós podemos, então, entender essa diferença? Qual é a verdadeira grande diferença entre a birra e a manha? Eu digo para vocês, está na intensidade de manifestação desse comportamento. A manha é um comportamento usado como uma forma de chamar atenção. É através de um chorinho, um denguinho, uma recusa para comer, um mimimi. E também é um comportamento repetitivo, mas ocasional. No entanto, a birra, gente, é também um comportamento usado para chamar atenção. Mas sabe o que diferencia? É que a birra, ela se manifesta de uma forma mais severa, com choro, gritos, berros, tapas, briga, se jogar no chão, cair, levantar, bater, chutar. Em alguns casos mais severos, a criança chega até a faltar o ar, a ficar roxa. E no caso da birra, o choro ele é facilmente identificado, porque uma das formas é que o choro é mais gutural, é aquele choro mais forçado. Existem, na verdade, muitas formas de manifestação de tipos de birras, mas todas elas, sem exceção nenhuma, elas pedem uma urgente atenção dos pais, no sentido de minimizar os prejuízos, no sentido de perceber o que pode estar acontecendo, o que tem por trás da birra, que comportamento, que sinais a criança está evidenciando quando ela manifesta esse comportamento de birra. Lembrando que uma criança birrenta, onde os pais nunca atuaram, nunca compreenderam, nunca puderam ajudar na mudança desse comportamento,
ela corre o risco de marcar a criança para o resto da vida e transformar-se em um adulto birrento, chato, imaturo, por vezes insensível ou incapaz de lidar com as frustrações e os desafios da vida. Você deve ter percebido isso. Faz sentido, gente? E eu digo para vocês que na minha caminhada como professora, observadora de crianças em lugares públicos, observadora de amigos, dos meus próprios filhos, das escolas onde eu dei aula e principalmente como terapeuta, eu percebo que esse comportamento se repete diariamente. E quanto menos os pais percebem, tentam compreender o que está acontecendo por trás, pior se torna essa birra. Imagina um adulto birrento. Se uma criança birrenta já é muito chato, imagina um adulto. E tudo isso demonstra uma forte pressão no sentido de que há por trás emoções reprimidas, uma forma onde o que deveria, o que poderia, o que era importante ser expressado de forma leve, tranquila, foi reprimido, e essa repressão, esse reprimir dessas emoções acabam se transformando em birras, num comportamento inadequado, trazendo inúmeros prejuízos para toda a família, principalmente para as crianças, porque elas são as mais afetadas, porque há uma inconsciência muito grande por parte da criança quando ela está manifestando esse comportamento de birra. Há uma falta de maturidade, há uma falta de inteligência emocional. Inteligência essa que ela vai adquirir à medida que os pais, à medida que os adultos, os educadores conseguem ajudá-la a compreender o que tem por trás da birra. Eu, desde muito jovem, fui sempre uma curiosa pelo estudo do comportamento. Eu ficava fascinada, eu lia autores, eu lia tudo que se referia a comportamento humano. Sempre foi minha grande paixão, o comportamento humano e as artes de um modo geral. E no convívio em casa com meus 14 irmãos, eu percebia que alguns eram mais birrentos do que outros, alguns faziam mais manhas, outros eram mais maduros, centrados. Na escola, a mesma coisa. Eu percebia entre os colegas, eu percebia entre os amigos que muitos manifestavam essa birra, essa falta de adequação no comportamento, principalmente em relação a frustrações. Porque a pessoa birrenta, ela tem como que uma alergia à frustração. Ela quer ser atendida de qualquer jeito, mas na verdade, o que está por trás dessa birra é muito mais forte, é muito mais repressor. E uma vez que a mãe, o pai, conseguem entender e permitir que cada criança se expresse de maneira natural, sem repressão, compreendendo o que está passando dentro dele e sendo acolhido no seu sentimento natural, sendo acolhido nas suas emoções verdadeiras, tudo se torna mais tranquilo, mais fácil, e esse processo se manifesta de uma forma muito mais tranquila quando há essa compreensão verdadeira. Eu me lembro que eu tinha um aluno adorável. Às vezes ele se recolhia no canto, ficava quieto, mas era muito inteligente, até participativo nas aulas. Mas quando terminava a aula e que
os pais vinham buscar. Quando ele via a mãe, esse menino se jogava no chão, começava a fazer birra, chorava, fazendo cenas aparentemente inexplicáveis. Passei a observar aquele menino com aquele comportamento, tentando entender o que acontecia. E um dia eu percebi que o olhar dele, quando via pais, mães, recebendo os filhos e abraçando, beijando, coisa que a mãe nunca fazia. Era para a mãe. Isso em nada diminuía o amor que a mãe tinha por ele, mas simplesmente ela talvez tivesse pouca sinestesia e nem abraçava. Impressionante aquela cena. Aí um dia, quando eu imaginei e tive quase certeza que era isso, conversei até com algumas colegas, eu chamei a mãe e expliquei e sugeri que ela mudasse o comportamento, que quando ela aparecesse na porta da escola, que visse o filho, que ela abrisse os braços, que ela fosse ao seu encontro para abraçá-lo. Gente, impressionante. Essa criança mudou da água para o vinho. Essa criança simplesmente parou, pelo menos lá na escola, aquela cena que se repetia diariamente cessou completamente. E a mãe continuou com esse novo, assertivo comportamento. Chegar, te abraçar, porque ele tinha necessidade de se sentir amado e que esse amor fosse expressado pela mãe na forma de abraços, beijos. Mais tarde, quando eu estudei PNL, eu consegui entender que o menino era totalmente sinestésico e a sinestesia, o desejo de ser abraçado era tão grande que ele fazia aquelas cenas de birra como pedindo socorro. Vocês podem perceber que cenas como essas acontecem diariamente no social, nas famílias, em casa, em vários lugares. Eu chego a me lembrar que eu, quando era mais jovem, meu pai, quando chegava em casa, ele adorava sentar no sofá e dizia: quem vai trazer o meu chinelo? E aí todos nós, os filhos, os menores, a gente corria para levar o chinelo para papai. E era uma festa e quase sempre eu chegava primeiro. E eu comecei a observar que tinha uma das minhas irmãs, que nunca conseguia pegar o chinelo, ela simplesmente, quando estava todo mundo fazendo aquela festa, ela se jogava no chão e haja birra. Só acalmava quando meu pai pegava no colo e dizia para ela ser esperta, que um dia ela ia conseguir pegar também. Foi então que eu decidi fazer uma coisa. Chamei essa minha irmã e aí, quando estava chegando a hora de papai chegar, eu avisei para ela: olha, você vai achar um chinelo hoje, eu tenho certeza. E aí ela: será? Vai, vem, vamos que eu vou lhe ajudar. Aí eu escondi o chinelo, minha irmã, mostrei praticamente para ela e ela pegou o chinelo e levou. Quando o papai pegou meu chinelo, ela já estava com o chinelo na mão. Gente, impressionante, impressionante. A partir daquele dia, simplesmente a minha irmã parou de fazer birras, parou de se jogar no chão, principalmente nessas horas. Eu nem me lembro muito se ela manifestou outras birras, mas esta cena acabou. E como meu pai era um homem muito sábio, muito consciente, ele começou e ele percebeu que eu tinha dado uma ajudinha, ele começou a fazer brincadeiras. Hoje, além do chinelo, vamos brincar de boca de forno. Quem me traz o chinelo? E ele normalmente dizia uma coisa: quem vai pegar uma caneta? Coisas que estava próximo da minha irmã. E ela, cada vez que pegava, gente, ela fazia uma festa. Era uma alegria tão fantástica. Era assim, como se dissesse: descobri o mundo. Na verdade, o sentimento para ela era: eu agora estou sendo acolhida, eu também sou importante, eu também sou inteligente. Isso é o que está por trás da birra.
Você percebe? Você percebe que muitas vezes a mudança de um comportamento, a mudança de uma forma de atuação pode fazer toda a diferença. Há sempre uma lição a aprender. Eu me lembro que eu guardei essas lições e que eu pratiquei durante toda a minha vida. Pratiquei muito com meus filhos e graças a Deus eles quase nunca fizeram birras. Até porque eu aprendi tanto com os outros que quando eles chegaram eu já sabia o que era isso. Eu já tinha antecipado os limites, a percepção do que eles queriam expressar, do que precisavam, do que era importante. E isso fez toda a diferença. E eu posso dizer a vocês que o grande valor, a grande importância de um pai ou de uma mãe aprender a lidar com essas birras, permitindo que a criança se expresse, que fale livremente, é proporcionar benefícios para toda a vida, principalmente confiança, autoconhecimento, expressividade natural, autoestima, elevação do seu poder pessoal. Isso faz diferença. Às vezes é apenas um gesto, às vezes é apenas uma maneira que a gente pode agir e fazer com que isso aconteça de forma diferente, de forma assim muito especial. Muita gente assim me pergunta, Isabélia, eu preciso investir tempo, dinheiro para me preparar, para lidar com o meu filho, para fazer com que meus filhos sejam mais felizes, inteligentes, menos birrentas. Eu digo, eu tenho um ditado que diz assim, e que eu gosto muito desse ditado, que diz assim: se você acha que custa caro a educação, experimente quanto vai custar a ignorância. Ou seja, quanto mais você se preparar, melhor. Embora existem pessoas que nunca vai querer se preparar. Tudo bem, tá tudo certo. Mas o importante é, eu posso obter os melhores resultados. Eu posso fazer com que meu filho seja mais feliz, mais inteligente, mais saudável, mais alegre. E naturalmente, a gente também vai obter os benefícios dessa alegria, desse viver natural, longe de confusão, longe de desentendimento, longe de irritação. Faz sentido? Se vocês querem saber agora quais são os benefícios assim bem concretos que os pais podem obter, e principalmente os filhos, quando se substitui o comportamento de birra por um comportamento mais assertivo, por um comportamento mais adequado, eu vou começar a contar. Garante uma harmonia familiar. Outro benefício, promove um comportamento de assertividade e adequação. Eu posso dizer que há uma proteção maior para o filho. Outra, ele aprende a lidar com os intempéries, com as dificuldades e com os desafios da vida, mantendo o equilíbrio, mantendo a serenidade. E, acima de tudo, ajuda o filho a crescer e traz de benefício para a mãe a tranquilidade, a paz e aquela harmonia de viver e de saber, nossa, como é bom ter filhos, como eu estou fazendo o melhor que me foi promovido, que me foi indicado, o melhor, que estamos cumprindo a nossa missão de vida. Esses benefícios que são gerados para a mãe, eles vêm de forma natural à medida em que cada comportamento
comportamento de birra é substituído por um comportamento mais assertivo. E a partir daí traz inúmeras vantagens. Por quê? Porque essas vantagens, esses benefícios, eles vêm de uma forma direta, natural, profunda e duradoura. Já pensou? Você viver nessa harmonia com seu filho, você poder colocar a cabeça no travesseiro quando chega a noite e dormir tranquilamente, sabendo que você fez o seu melhor e principalmente consciente de que o seu filho está bem, está vivendo na paz, na alegria, mesmo que hajam dificuldades de qualquer ordem, mas há uma tranquilidade natural. E você pode me perguntar assim, se uma pessoa, uma mãe, desiste, nem se prepara para essa tarefa, o que pode acontecer? Tudo bem, nada demais. Algumas pessoas simplesmente vão preferir investir em joias, em roupas, em shopping, em carro, em imóveis e em bens de consumo. Agora, elas correm o risco de no futuro, o que pode acontecer no futuro? Ter adultos, os filhos já adultos, despreparados, e ainda ter que gastar muito mais para remediar. Um psicólogo, terapeuta, psicanalista, psiquiatra, pediatra e etc, e tal. Então, minimizar os prejuízos custa muito mais caro do que você promover a saúde, promover um comportamento assertivo, porque em últimos casos o prejuízo pode ser tão grande, mas tão grande, a ponto de chegar em alguns casos às drogas, abusos e até a suicídio. E ninguém, nós que somos mães, jamais vamos nos sentir bem com situações como essa. Mas eu conheci mães que, por falta de preparo, acabou se deparando com situações, com casos graves como esse. No caso de você já estar vivendo na confiança, dormindo tranquilamente, no caso de você já perceber que o seu filho está tranquilo, com um comportamento natural, equilibrado, cheio de confiança, mesmo assim, a minha sugestão é: observe e continue educando, se preparando, porque tudo muda. Os nossos filhos também mudam diariamente e é fundamental que você acompanhe essas mudanças, acompanhe esse crescimento e promova mais inteligência, mais sucesso, mais bem-estar e muito mais alegria. Se você me perguntar assim agora, qual é o melhor momento, Sarbélia, para a gente começar a se preparar? Estou falando agora no caso das birras. Que momento? Eu digo, quanto mais cedo, melhor. Gente, bebês, eles fazem birras. Criancinhas pequenas lá no berço já fazem birras. E coitada das mães, viram a noite acordadas, tentando ajudar, tentando atender às solicitações de birra sem compreender o que está atrás desse comportamento, o que está acontecendo no âmago daquele serzinho. E aí eu digo, quanto mais cedo você observar, quanto mais cedo você começar a atuar para modificar esse comportamento, substituir a birra pelo comportamento mais assertivo. Lembrando que a criança pode chorar, gente. Chorar é natural. Então existem mães que nunca vai... Não, fica assim, ó.
Não, ouvir choro, nem pensar. Mas como? E aí a criança acaba aprendendo que se ela quer atenção, chorou, conseguiu. E é por aí. Às vezes chorar é como se ela estivesse também conversando. Um dia eu vou fazer uma live só sobre os tipos de choro. Ou uma live ou um vídeo como esse. E vocês vão entender os 3 tipos de choro basicamente. Uma mãe que aprende a ler os sinais do choro tá protegida das birras. Caso alguém me pergunte se existe vergonha, se alguém pode sentir mal, sim, naturalmente. E mais ainda, se você pergunta assim, quanto tempo pode ser necessário para a gente substituir um comportamento desse? E eu digo, depende de cada caso, de cada criança, mas uma coisa eu posso garantir. Quanto mais você se preparar, mãe, quanto mais você investir tempo, estudo nisso, no sentido de minimizar as birras e substituir por um comportamento mais adequado, permitindo a expressão natural mais fácil, mais leve e muito mais rápido será. E você pode melhorar diariamente. A melhoria ou a diminuição das birras, elas começam inicialmente como se fosse assim, em espaços mais demorados, depois vai diminuindo e você vai percebendo que as birras vão sendo minimizadas e substituídas por comportamentos mais adequados e motivações eficientes. E isso traz uma alegria assim, uma tranquilidade para os pais. Um dia me perguntaram assim, e quando, Sabélia, a gente está nesse processo de minimizar as birras, de substituir por outros comportamentos mais adequados, é possível que haja, vamos dizer assim, algum revertério, alguma coisa que mostra que tá mais, parece que fracassou? Sim, há casos em que a mente ela começa a sabotar. À medida que você vai dando os limites de forma natural, que você permite a expressividade, a mente diz, nossa, eu agora já sei falar, eu agora vou parar de chorar. Ele tem aparentemente nos primeiros momentos um sentimento, eu chamo de falta de merecimento, que é expresso em outros comportamentos negativos. Mas isso passa, isso vai ser logo minimizado à medida em que você se mantém firme, segura, consciente de que você está fazendo o melhor para o seu filho. É lamentável quando os pais cedem a algum tipo de chantagem. Se os pais cedem à chantagem de alimentar um comportamento de birra, ele está sendo ruim para ele e para o filho. E essa inadequação, essa incapacidade de lidar com maturidade com essas birras pode trazer prejuízos imensos. Lembrando, vale a pena também observar que às vezes, quase sempre, a birra tem um motivo. Talvez o mais desafiador seja perceber que motivos são esses que geram esse comportamento, que desencadeiam esse tipo de choro, grito. Muitas vezes a chegada de um irmãozinho, a chegada de visitas, situações em que a presença de pessoas pouco queridas, uma carência
milhões de outras situações. Então, se os pais se preparam, se os pais compreendem que é perfeitamente natural que um filho reaja com uma birra por quanto ele desconhece outra forma. E se você consegue naturalmente ensinar, mostrar, permitindo acima de tudo a expressividade, mais rápido, mais eficiente e mais tranquilo vai ser esse processo. E logo, logo você vai perceber, nossa, eu já estou agora desfrutando de um comportamento mais tranquilo, com muito equilíbrio emocional e revelando que a gente merece comemorar. Existe alguém que trabalha mais, que é mais dedicada do que nós, mães, mulheres? Nós merecemos prêmios, sabia? E muitas vezes a gente se culpa, a gente acha que não é o suficiente, que a gente fez ruim, que a gente fez aquilo. Nada disso, mãe. Acorda. Você é maravilhosa. Você é a esperança do mundo, mãe. Mãe nossa, você é a esperança do mundo. Cada comportamento assertivo, cada momento em que você se conhece, em que você se permite ser mais feliz, melhor será o mundo, melhor será todo esse processo de vida. E você pode começar a lidar com as birras a partir de agora. Lembrando, eu vou inclusive deixar essa live, esse vídeo vai estar gravado. Eu sugiro que vocês assistam diversas vezes, que você assistam uma, duas, até assimilar. Lembrando, neste vídeo eu estou falando das birras de um modo geral, como é que o comportamento se expressa. No próximo vídeo da próxima semana eu vou focar sobre como lidar com as birras, ter mais paciência e ser obedecido em 5 passos. Aí vai ser um vídeo mais prático. Aí eu vou dar assim, ó, o beabá, como é que eu vou ficar, até que o comportamento seja substituído por um comportamento mais assertivo, mais positivo. Você pode continuar se preparando com disposição e com muita vontade. A única exceção para esse método nem dar certo é se o pai ou a mãe nem acreditar ou estiver sem disposição para fazer. Porque tem mães que infelizmente estão nem aí. Querem mais é que a escola eduque. Querem mais é que outros façam. Portanto, gente, é fundamental, é importantíssimo que cada uma de vocês, que você mãe, se dedique, que você compreenda a importância e o valor de uma mãe. E olha, gente, eu conheço inúmeros casos, inúmeras situações, e eu vou contar isso na próxima live. E eu digo para vocês, muita gente já conseguiu, muitos alunos, muitas amigas, sobrinhos, colegas, muita gente que eu já ajudei a lidar com as birras. E eu tenho certeza que você também consegue. Lembrando o seguinte, quanto mais cedo a gente se preparar, quanto mais cedo a gente trabalhar esse comportamento com a criança, mais fácil será. Eu sempre digo, a criança quanto mais jovem, mais moldável, é como uma massa de modelar, moldável. E então, à medida que ela está mais mole, mais flexível, mais fácil será a mudança desse comportamento. Sabe que estudos provam que as birras mal resolvidas na infância ou mal curadas na infância geram adultos incompetentes, pais mal preparados ou despreparados, chefes
desajustados, despreparados, pessoas reativas, briguentas, péssimos funcionários, chefes intolerantes, enfim, pessoas incapazes de lidar consigo mesmo e com o mundo. E aí eu convido você agora a se sentir que merece, que pode compreender a importância e o valor. E caso algum sentimento tenha lhe incomodado, saiba que você pode lidar com ele. É porque está trazendo neste instante uma abertura para uma mudança, para um momento significativo, onde você pode e você merece ter filhos felizes, brilhantes, inteligentes e muito mais felizes. Gratidão, até o próximo vídeo.